Bom dia, um feliz domingo. Vamos à escola dominical daqui a pouco. E justo o estudo da escola dominical vai ser sobre espírito, alma e corpo. Aí eu vou fazer uma live aqui legal. Já tem uma live no TikTok sobre espírito, alma e corpo, que foi muito top. Mas agora iremos fazer mais uma. Pastor Nelson de Andrade, na cidade de Valparaíso, São Paulo. Um bom dia para todos, um feliz domingo, que Deus abençoe, que você tenha uma boa escola dominical, amém? Vamos falar sobre espírito, alma e corpo. O ser humano é uma criação divina complexa e maravilhosa. E a Bíblia revela que fomos formados com espírito, alma e corpo, refletindo a própria imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. E entender essa composição, ela é fundamental para compreender a vida espiritual, a vida emocional e física do homem, e como o pecado e a salvação afetam cada uma dessas áreas. Eu tenho vários vídeos falando sobre este assunto, inclusive você pode entrar no meu canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade, e lá você verá muitos vídeos interessantes. E tem um vídeo bem legal sobre espírito, alma e corpo, de uma forma bem completa. A tricotomia do ser humano. A doutrina da tricotomia, 3 partes, é confirmada nas Escrituras. Há aquela vertente da dicotomia, que eles juntam a alma e o espírito em uma coisa só. Mas eu sou da doutrina da tricotomia. Tá? 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já vemos a tricotomia de uma forma muito especial e de uma forma bem clara. Bom dia a todos que estão entrando aí. O corpo é a parte física, o invólucro que nos liga ao mundo material. A alma é a sede das emoções, da vontade, da mente, dos sentimentos, e o espírito é a parte mais profunda do ser humano, a que se relaciona diretamente com Deus. Então, o homem interior é alma e espírito. O corpo é o templo físico. O corpo foi formado do pó da terra, Gênesis 2,7, e é o instrumento que se manifesta nessas ações no mundo. Na outra live que eu fiz, eu falei muito bem sobre o corpo, mostrando até a composição dos elementos químicos da terra que estão no ser humano. 1 Coríntios 6, 19 ao 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O corpo, na realidade, deve ser cuidado, santificado, usado como instrumento de justiça. Embora seja temporário, ele é essencial para a manifestação da vontade divina aqui na Terra, porque o corpo, na realidade, é o tabernáculo, né? E nesse tabernáculo está realmente a alma e o espírito. A alma é o centro da personalidade. A alma é o centro das emoções, dos pensamentos, das decisões, onde residem os sentimentos, lembranças e desejos. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, tem espírito e alma, né? A alma define quem somos em nossa individualidade. É também onde ocorrem os conflitos interiores entre o desejo da carne e a direção do espírito. Há uma luta muito grande, porque o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito. E aquele que você dê mais evasão, né, é o que vai vencer.
A alma precisa ser restaurada e renovada pela palavra de Deus. Salmo 23:3, Romanos 12:2. Eu preciso, na realidade, estar em uma comunhão muito forte com o Senhor, ter um relacionamento com o nosso Deus de uma forma toda especial, pois eu preciso dessa comunhão, eu preciso desse relacionamento com o Senhor. O Espírito é o lugar da comunhão com Deus. O Espírito é a parte que vem de Deus, é o que nos torna capazes de conhecer, adorar e ter comunhão com o Criador. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, quando o homem pecou, o Espírito foi separado de Deus. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Mas em Cristo é vivificado novamente. Efésios 2:5, a palavra de Deus nos diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, é através do Espírito Santo que nosso espírito humano é guiado, instruído e fortalecido. Romanos 8:14-16. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas vejamos a harmonia entre espírito, alma e corpo. Para uma vida saudável, é necessário equilíbrio entre essas dimensões. O espírito ele deve governar, pois ele se submete a Deus. A alma deve ser transformada pela palavra e pelo Espírito Santo. O corpo deve obedecer à vontade divina, sendo instrumento de serviço. Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando o Espírito lidera, a alma se alinha e o corpo manifesta as obras de Deus. Restauração completa em Cristo. A salvação em Cristo traz restauração a todo ser humano. O Espírito ele é regenerado no novo nascimento. João 3:6. É o processo da regeneração, que esse Espírito ele recebe uma transformação. E a alma é santificada e curada continuamente. Tiago 1:21. E o corpo será glorificado na ressurreição. 1 Coríntios 15:52-53. Esse corpo que é corruptível se tornará incorruptível e será um corpo transformado, preparado para a vida eterna. Assim, a obra da redenção ela é total. Ela envolve o corpo, alma e espírito, que são reconciliados com Deus. O homem, na realidade, ele é um ser tripartido, criado para viver em comunhão com Deus. Quando o Espírito domina, guiado pelo Espírito Santo, a alma é renovada e o corpo vive em santidade. E a verdadeira vida espiritual se manifesta no ser inteiro, espírito, alma e corpo. Por isso, a palavra do Senhor nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isso significa com todo o teu ser. Portanto, a verdadeira vida espiritual, ela se manifesta no ser inteiro entregue a Deus. Romanos 12:1-2 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí nós temos várias referências bíblicas que falam sobre isso. Gênesis 1:26-27, Gênesis 2:7, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreus 4:12, Romanos 8:6, 12, de 1-2, 1 Coríntios 6, 19-20, capítulo 15, 52-53, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, Provérbios 20:27, Salmo 23:3 e João 3:6. E a origem do pecado? O pecado entrou no ser humano pela desobediência. Nós vemos isso aí em Gênesis, no capítulo 3. Quando Adão pecou, o seu espírito morreu espiritualmente, ou seja, foi separado
de Deus, Efésios 2:1. Mas quem decide pecar é a alma. Nela estão a vontade, mente e emoções, o centro das decisões humanas. Vejamos a função de cada parte. O espírito é a parte do homem que se conecta com Deus, recebe a vida divina e tem consciência espiritual. A alma é o eu, onde estão a vontade, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. É o campo de escolhas. E o corpo executa as ações que a alma decide. E Romanos e Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso mostra-nos que alma e espírito são distintos, mas estão interligados. E você poderia perguntar, quem peca, o espírito ou a alma? Eu fiz uma live falando sobre isso. Explicando, a alma decide desobedecer. É onde o livre-arbítrio atua. O espírito, separado de Deus pelo pecado, morre espiritualmente. Romanos 6:23. E o corpo, por sua vez, manifesta o pecado através das ações. Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma é responsabilizada pelo pecado, pois é ela quem faz a escolha. Mas o espírito sofre as consequências, ficando sem comunhão com Deus, até ser restaurado, até ser regenerado. Aí nós temos a restauração, ela vai acontecer somente através de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é vivificado, volta a ter a vida e comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. A alma então começa um processo de santificação e de renovação. Romanos capítulo 12, versículo 2. E o corpo é controlado pelo Espírito Santo. Romanos 8:13. Portanto, antes da salvação, a alma governa. O Espírito está morto. Depois da salvação, o Espírito Santo governa. A alma se submete e o corpo obedece. Quem peca é a alma, pois é ela que decide e se rebela. O espírito é afastado pelo pecado, ficando separado de Deus. E em Cristo, o espírito é restaurado e a alma é transformada. E Romanos 8:10 diz o seguinte: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E o que é a morte física segundo a Bíblia? A morte física não é o fim da existência, mas a separação do espírito e da alma e do corpo. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando o espírito e a alma se separam do corpo, o corpo morre, ele volta ao pó. E em Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E qual o destino do corpo? O corpo físico volta à terra, de onde veio. Gênesis 3:19. Do pó você é e ao pó você vai tornar. Ele aguarda a ressurreição, quando no fim dos tempos será transformado em um corpo glorioso para os salvos, em um corpo glorificado. 1 Coríntios 15, versículo 42 ao 44 e 52 ao 53. Aí nós veremos o destino da alma e do espírito. A alma e o espírito não morreram, não morrem. Eles continuam conscientes após a vida física, mas o destino deles depende da relação da pessoa com Deus em vida. Para os salvos em Cristo, quando o justo morre, o espírito volta para Deus, seu Criador. A alma entra em descanso e em comunhão com o Senhor. Lucas 23:43, Jesus disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, de boa vontade deixamos o corpo e habitamos com o Senhor.
Em Filipenses 1:23, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Assim o salvo está consciente na presença de Deus, em paz, aguardando a ressurreição final, quando corpo, alma e espírito serão reunidos em glória e transformados. E para os que rejeitam a Deus, quando o ímpio morre, a alma, o espírito e a alma permanecem conscientes, mas separados de Deus em sofrimento espiritual. Esse estado é chamado de Hades ou Seol, um lugar de tormento aguardando o juízo final. Em Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 23, o rico morreu e foi sepultado. E no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro de longe. E Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, uma única vez, vindo depois disso o juízo. Após o juízo final, os ímpios serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 ao 15, que aí é a separação eterna de Deus. Aí nós teremos a ressurreição final. No final dos tempos haverá duas ressurreições. A dos salvos para a vida eterna, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, João 5:29. E a dos perdidos para a condenação eterna, Apocalipse 20, 12 ao 15. Então, corpo, alma e espírito serão novamente reunidos, uns para a glória eterna e outros para o juízo eterno. E na morte física, o que é que acontece? O corpo volta ao pó, aguarda a ressurreição. A alma permanece consciente, vai para o paraíso e salvos, ou Hades, no caso dos ímpios. O espírito retorna para Deus, de quem veio, Eclesiastes 12:7. João 11, 25 ao 26. Eu sou a ressurreição eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, o estado do homem antes da morte, eu fiz até um quadro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Prestem bem atenção aí. Observem aí, ó. Antes da morte, espírito, alma e corpo. E depois da morte, paraíso ou Hades. E qual é a tua escolha? A escolha tem que ser agora. A escolha tem que ser em vida. É hoje. É agora, neste momento. O corpo volta ao pó, a alma e o espírito partem. E as referências bíblicas usadas aqui foram Gênesis 2:7, formação do homem, com corpo, alma e espírito. Eclesiastes 12:7, o espírito volta a Deus, o corpo ao pó. Tiago 2:26, o corpo sem o espírito está morto. Lucas 16:22 ao 23, que é a parábola do rico e Lázaro, mostrando a consciência após a morte. Lucas 23:43, Jesus prometeu ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1:23, desejo partir e estar com o Senhor. Segundo aos Coríntios 5:6 a 8, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Romanos 8:10 a 11, o Espírito vive por causa da justiça. 1 Tessalonicenses 4:16 ao 17, fala sobre a ressurreição dos salvos na vinda de Jesus. Apocalipse 20:12 ao 15, fala sobre o juízo final, o destino eterno das almas. Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 53, fala da ressurreição e transformação do corpo. Ezequiel 18:4, a alma que pecar essa morrerá. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E aqui algumas referências bíblicas, teológicas para estudo, concordância bíblica de Strong, James Strong, dicionário expositivo de palavra do Novo Testamento, Vine, e teologia sistemática de Schaeffer,
Teologia Sistemática, uma introdução à doutrina cristã, de Wayne Grudem. O Novo Dicionário Bíblico Ilustrado, Allen Meyer. Teologia Sistemática de Berkhoff. E Doutrinas Bíblicas, Compêndio Pentecostal, de Orton Stanley. E outras referências bibliográficas que nós colocamos aqui. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês. Aqueles que vão à escola dominical tenham uma feliz escola dominical, que vamos estudar sobre espírito, alma e corpo. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês. Um abração.